Cumprimento a todos por haverem escolhido estar aqui. Você poderia ter escolhido fazer qualquer outra coisa. E eu te parabenizo. Parabéns. Porque você conseguiu encontrar um tempinho em um dia de 24 horas para alimentar o espírito. Sobretudo nos tempos atuais que nos convidam a este exercício de fé, de paciência e de muita dedicação, obediência a regras, instruções, protocolos, absolutamente em sintonia com o que Jesus ensinara há mais de 2000 anos. Então, quando nós nos propomos a fazer o nosso melhor, o primeiro beneficiado, ou os primeiros beneficiados, somos nós mesmos. Então, estou dizendo tudo isso para fazer aquela provocação do pensamento que fizemos no último encontro. Mas, poxa, todas essas lições desses capítulos do Evangelho, eu já vi, já ouvi, já assisti, perdão, já li. Só que nós vamos fazer de novo. E o que há de novo? Este momento é novo. E a cada vez que nós lemos, estudamos ou refletimos sobre um assunto já visto outrora, nós ampliamos o nosso entendimento e a nossa percepção. A pergunta é: que será que a lição de hoje vai me permitir compreender de tal modo que eu possa fazer algumas correções e melhorar ainda mais o meu caminhar, a minha convivência? Então, nós vamos estudar o capítulo 8 do Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Numa outra linguagem, felizes aqueles que têm puro o coração. E nós vamos estudar, deixai vir as minhas criancinhas. Qual foi a lição que Jesus colocou ali com esta passagem do Evangelho? Pecado por pensamento, adultério, e verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, dentro de cada um destes tópicos, que lições nós podemos extrair para nós que vão contribuir, ou que lição que vai contribuir para que eu me torne ainda melhor? Que a proposta do Evangelho de Jesus é justamente essa. Então, nós nos reunimos aqui toda semana com o desejo de renovarmos, ampliarmos o entendimento, a compreensão, e na medida que eu entendi que aquilo é bom e aceito como uma boa proposta, que eu coloque em prática, que eu comece esse exercício até que aquilo se torne uma coisa presente no meu dia a dia. Fazendo bem a mim, vai fazer bem às pessoas aos meus arredores. Lembrando daquele convite especial. Sim, ele é especial. Você é especial por estar aqui. Então eu te convido para que fique até o final, porque lá no final nós vamos orar juntos, aquela conexão de fortalecimento desta ligação com a energia que do alto irradia. Nós vamos fazer isso em oração. Você vai nos ajudar a fazer esta construção de tal forma que todos nós estaremos reabastecidos naquele momento, lá no finalzinho. Fica aí até o fim. Vamos lá. Então, numa passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 8, tem lá esta frase: deixai vir a minhas criancinhas. Então apresentaram-lhe a Jesus criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como os seus discípulos
afastassem com palavras rudes aquelas pessoas que apresentavam as crianças. Quando Jesus viu aquele comportamento, reprovou e disse àquelas pessoas: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo, em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. As tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. Mais uma vez, irmãs e irmãos, lá estava o mestre a ensinar as suas lições, usando uma linguagem figurada, incisiva, contundente, para marcar, para que pudesse ser lembrada ao longo do tempo, das décadas, dos séculos e dos milênios. E uma das maneiras é a alegoria, contar histórias ou uma metáfora, para fazer comparações com a vida real. Então, quando ele fala que receber o reino dos céus, nós vamos encontrar reino de Deus. Estas expressões são sinônimos uma da outra. Tem o mesmo significado. E o tema central da pregação, do ensinamento do mestre, falando do objetivo que deveremos alcançar um dia, é o reino dos céus. Falando das coisas e dos valores divinos. Deus, da essência do ser, o Espírito, que quando cumprir a sua tarefa por aqui, vai para algum lugar no plano espiritual, para alguma colônia. Então Jesus fala dos valores espirituais, mas de uma forma trazendo mais para a vida presente, com aquele esforço, aquele empenho dele, o mestre, de trabalhar usando o seu verbo esclarecedor para que as pessoas pudessem entender ainda que pelo menos um pouquinho sobre os valores espirituais. Então a proposta do evangelho da Boa Nova, quando ele fala do reino de Deus em seu evangelho, refere-se, nós já estudamos aqui quando falamos do festim de bodas, refere-se a um ambiente de alegria, de paz, de amor, de justiça, de fraternidade. Quem de nós não gostaria de construir este ambiente? Então, que cada um de nós faça esse esforço, esse empenho, esta dedicação. Essa é a proposta de Jesus. Depois de sua passagem, 19 séculos depois, nós vamos encontrar na mensagem trazida pelo Espírito de Verdade, codificada por Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, quando nós estudamos as leis morais, nós vamos encontrar uma delas falando da lei de amor, de justiça, de caridade, que é a proposta de Jesus. E que nós, hoje, estamos aqui protagonizando atividades na vida material que nos convidam, nos conclamam a exercitar esta proposta do mestre, de tal modo que, na medida em que a gente se dedique a fazer isso, a gente fique feliz. Ah, mas eu fiz e o outro não correspondeu. Não tem importância. O outro ainda está por despertar. Se nós já despertamos, que continuemos fazendo em favor do outro, porque isto é amar. Que é o que Jesus ensinou. Então, quando ele toma a infância como símbolo de pureza e de humildade, a pureza do coração, ela só existe onde há simplicidade e humildade. E isso pode ser visto na criança. Porque onde
há pureza de coração, não existe o egoísmo e nem o orgulho. E a comparação ela é boa. A comparação que Jesus faz com as crianças, as criancinhas, do ponto de vista aqui da vida presente. Elas acabaram de chegar ao mundo encarnado. O espírito ali encarnado, essa comparação ela é bacana por quê? Porque o espírito daquela criança ainda não teve tempo de manifestar as suas tendências maléficas, perversas. Não oferece, nos oferece, portanto, a imagem da pureza, da inocência. Agora, cuidado, aqui é que nós nos detemos um pouquinho. Jesus não pede para que nós sejamos iguais às crianças. O que é que está dito mesmo lá na lição? Hã? Que nos assemelhemos, que nós aprendamos, que trabalhemos para construir um caminhar, um comportamento, um trato, o trato com a outra pessoa, com o nosso semelhante, de simplicidade, de pureza, como a criança que revela aquela inocência, candura, pureza. No caso do adulto, de verdade, de simplicidade, de sinceridade. A ausência do pensamento mal é a pureza do coração que Jesus se referia. Um outro aspecto nesta passagem do Evangelho. A criança é ávida por aprender, pela novidade. É bem instruída, bem orientada, bem educada, porque educada todas as pessoas são. Agora, tem uns que são mal educadas. Jesus propõe a boa educação. Então, bem instruída, bem orientada, bem educada, esta criança vai se tornar uma pessoa de bem. E era disso que Jesus falava, que nós nos assemelhemos àquela criança que, quando pequenina, ela nos revela, ela nos inspira candura, pureza, simplicidade, verdade. Que seu ensinamento veio para orientar a criatura humana a construir esse reino de paz, de amor e de caridade. Daí a importância de estudar, entender, aceitar e corrigir eventuais deficiências no trato com o outro, onde quer que estejamos, seja lá no núcleo restrito do lar, da família, seja lá na rua, no trânsito, na escola, no trabalho, onde nós estivermos. Só assim vamos entrar no reino dos céus, ao nos empenharmos em trabalhar esta melhoria para que nós efetivamente trabalhemos a pureza do sentimento na nossa intimidade do ser. Hoje nós sabemos que aquele espírito da criança reencarnada naquele corpo dócil, indefeso, carente, é um espírito milenar e que tem suas arestas a serem aparadas. E a infância é a fase propícia para aquele espírito ali encarnado em um corpo ainda em formação, receber as instruções, a educação, a boa educação e orientação para o bem. Em outras palavras, naquela fase, ele ainda é maleável. É maleável. Somente após o desenvolvimento de todos os órgãos do corpo é que o espírito consegue manifestar-se em sua plenitude. Então, que trabalhemos para nos assemelhar, ou seja, para que nós efetivamente tenhamos a pureza, tal qual a criança inspira naquela primeira fase lá da chegada ao mundo. E aí o tempo passa. Chega a idade adulta. E cada um haverá de responder pelos seus atos. E o espírito, então, lá da criança, na medida em que o corpo vai se desenvolvendo, na medida em que o tempo passa e que o corpo amadurece todos os seus órgãos, só aí então aquele espírito, nós podemos exteriorizar, colocar para fora efetivamente as nossas tendências.
aquilo que nós carregamos na essência da alma. E aí seremos convidados a responder pelos nossos atos, inclusive pelos nossos pensamentos, que é o item 2 do nosso estudo de hoje, lá, que é o pecado por pensamento. Especificamente, adultério. Então, tem um trechinho do Evangelho de Mateus, também no capítulo 5, versículos 27 e 28, diz assim: Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Primeiro vamos entender o sentido da palavra adultério. E Allan Kardec propõe que nós ampliemos o nosso olhar sobre o sentido da palavra colocada no texto bíblico. Então, que é um olhar mais amplo do sentido da palavra, como era empregada por Jesus naquela época. Vamos um passo antes, então. Qual é o sentido estrito, restrito da palavra? Se eu procurar lá no Evangelho, no dicionário. Quebra de fidelidade conjugal. Quebra de contrato entre os cônjuges. Porém, Jesus a empregava frequentemente para se designar o mal, o pecado de uma maneira geral. Inclusive, todo mau pensamento. Em várias passagens do Evangelho que nós vamos encontrar ele utilizando com esta conotação do mal, do pecado, da quebra de contrato, que tem origem no mau pensamento. Então, ele condena o mau pensamento. E aqui eu acho extraordinário. Eu vou explicar por quê. O que Jesus quis dizer e de fato ensinou nesta lição? Que a verdadeira pureza não está somente nos atos que praticamos. Onde ela está mesmo? Também no pensamento. É isso mesmo, no pensamento. Por quê? Porque tudo o que nós fazemos, o ponto de partida é o pensamento. Nós já vimos isso, nós já estudamos isso. O Emmanuel coloca isso em uma das obras que eu acho extraordinário. Nós pensamos, quem pensa e sente é o espírito. Aí nós temos um instrumento que decodifica isso. E levamos a efeito, se dermos vazão ao pensamento. Então, primeiro eu penso, e aí eu sinto uma emoção, e aquilo já toma vulto lá no meu campo, nas imagens mentais. E dependendo da emoção que eu sentir, eu me sinto encorajado a fazer, inclusive para aqueles que se permitem dar vazão ao mau pensamento. Porque aquele que tem o coração puro não pensa no mal. Essa é a proposta de Jesus. E um pensamento mau é sinal de impureza. Como tudo começa no pensamento, então nós temos que estarmos atentos a mais uma lição do mestre, quando ele diz assim: vigiai e orai. Percebeu que aquele pensamento vai gerar consequências negativas, ruins, o que eu tenho que fazer? Resistir. Substituí-lo por um outro pensamento que me traga consequências positivas. Então, isso é um exercício. Se eu não tenho o conhecimento, eu corro o risco de fazer como a maioria fala. Eu já contei aqui que nós adoramos contar algumas mentirinhas para a gente mesma. E muitas pessoas adoram uma delas, que é assim, ó: eu não consigo. Mentira! Porque eu posso não conseguir sozinho. Que recursos eu tenho, que recursos eu preciso, quem pode me ajudar? Então, há muitas maneiras, é treino. Agora, há muitas maneiras. Eu preciso querer, de novo, o ponto de partida é o pensamento. Perceber que aquele mau pensamento
vai me levar a colher resultados ruins? Por que eu vou dar vazão a ele? E mais, nós já vimos em O Livro dos Espíritos que nós abrimos brechas para que algumas criaturas desencarnadas, que ainda estão lá arraigadas no mal, peguem carona nesses pensamentos. Nem sempre são nossos inimigos, apenas gostaram daquela oportunidade que nós abrimos, daquela brecha que nós abrimos por um pensamento infeliz. Então, este princípio que o mestre coloca, até mesmo um pensamento mal, nos leva a uma outra pergunta. Como é que fica aquela pessoa que teve um pensamento mal, mas não o levou a efeito? Isto é, não executou aquilo que lhe passou pelo pensamento. Será ele ou ela penalizado ou penalizada por isso? Vamos refletir? Irmãs e irmãos, tudo está submetido à lei de causa e efeito. Tudo, literalmente tudo. Nós que participamos ativamente das reuniões mediúnicas, somos testemunhas dos depoimentos dos nossos companheiros que se apresentam na reunião mediúnica em condições de bastante sofrimento para serem assistidos, socorridos, medicados, orientados e despertados para a nova realidade da vida. De que fizeram algumas escolhas infelizes e agora estão amargando o sofrimento, porque é da lei. Ninguém consegue fugir da responsabilidade dos seus próprios atos. Então, como tudo tem consequência, o escorregão também tem consequência. Agora, vamos ficar com a parte boa? O esforço que eu e você fazemos, ou fizermos, para se levantar, também tem o seu valor. O empenho, o esforço, a dedicação para se melhorar também é levado em conta. Tudo é contabilizado na balança da justiça divina. Por quê? Porque fica gravado no filmezinho da nossa vida, de cada um de nós. Tudo é contabilizado. Então, para lá, perguntinha aí. Então, todo mau pensamento é resultante de imperfeições da alma ou espírito? Sim. Porém, de acordo com o desejo daquela criatura, de trabalhar para vencer os maus pendores, os maus pensamentos, o empenho para aperfeiçoar-se. Até mesmo esses maus pensamentos contribuem para o seu progresso. Espera lá, como assim? Como? Quando eles acontecem, eles surgem. Por que surgem? Nós somos criaturas imperfeitas ainda. Quando eles surgem, e nós o repelimos, nós resistimos e recusamos firmemente aquela proposta daqueles maus pensamentos, nós construímos créditos. Então, nessas situações, nós vemos o comportamento de alguém que está se esforçando para tornar-se uma pessoa melhor. E nós já estudamos isso. Nós já estudamos isso. Lá no capítulo 17, uma notinha que tem lá no item 4. Que o que conta é o esforço, o empenho, a dedicação que nós estamos fazendo no hoje, no aqui e agora, para nos tornarmos pessoas melhores. Para não nos entregarmos às seduções do mal, que sugerem aparentemente facilidades, mas que deixam resultados ruins. Então, nesse caso, onde está o progresso? Vamos lá. Quando vem um pensamento mau e a criatura o repele com firmeza, isto é, não cede, vamos chamar isso aqui de situação 1. Ela se vê, nesse caso, diante de uma situação em que ela pode satisfazer aquele mau pensamento, aquele mau desejo, mas ela resiste. Então ela está construindo crédito, ela resistiu.
Como nós vimos lá no capítulo 17, que eu me referi há pouco. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Que elas estão soltas por aí. Então, após haver resistido, ela sente-se mais forte e experimenta uma alegria incontida na alma, porque foi uma vitória. Não se deixou quedar, ceder ao mal. E ela está mais uma vez construindo créditos. Vamos para a situação 2. Aqui estão aquelas pessoas que veem vem o pensamento mal e elas procuram uma ocasião para realizá-lo, para levar a efeito. E só não levam, não é por falta de vontade, é só se não tiver oportunidade. Então essas estão num outro estágio. Qual é o resultado disso? Ela é tão culpada, gosto da palavra aqui, responsabilizada, será tão responsabilizada quanto se tivesse realizado. Lembra? Nós já estudamos aqui numa das aulas anteriores. Por quê? Alá, dito pelo Espírito de verdade em O Livro dos Espíritos, lá nas questões 700. Deus julga mais a intenção do que o fato. Então, cuidado. Daí Jesus nos recomendar lá no passado, há mais de 2000 anos, a importância de vigiar, inclusive o pensamento. Porque eu penso, eu sinto, o terceiro passo é a execução. Então, eu tenho tempo de repelir nesses passos que nós estudamos aqui hoje. Então, retrato da evolução da criatura. Onde nós nos encontramos? Vamos verificar? Vamos lá. Primeiro, a pessoa em que nem sequer pensa no mal. Ela não pensa no mal. O progresso já está realizado. Essa é aquela pessoa que Jesus diz assim: felizes aqueles que têm o coração puro. Ela não tem maldade no seu coração, não pensa no mal. Pensa só em contribuir. 2. A pessoa que vem o pensamento do mal, mas ela repele, recusa, rejeita com firmeza. O progresso ali já está sendo desenhado, está em vias de se tornar realidade, está em construção. E o terceiro, aquela pessoa que vem esse pensamento mal, ela gosta dele, ela se compraz no pensamento. Nessa pessoa, o mal ainda está presente com toda a sua força. Porém, Deus é justo. Ele dá a cada um segundo as suas obras. Aquele que já tem o coração puro, que já nem pensa no mal, experimenta um nível de alegria muito maior. Aquele que está trabalhando o seu progresso fica feliz toda vez que ele supera uma dificuldade. Ele está trabalhando para chegar um momento em que o mal já não faça mais presente. E aquele outro, o que o mal está presente, ainda é a miopia. Mas Deus não tem pressa. Deus sabe esperar. Quando Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, por que então que Deus não criou um mecanismo para que a gente então pudesse ser apertar a tarraxa, como se diz no popular? E o Espírito de Verdade respondeu, Deus sabe esperar. Tudo ao seu tempo. E dá a cada um segundo as suas obras. Então vale a pena nós olharmos, mergulharmos para dentro de nós e verificarmos quanto nós já progredimos, que mais que dá para fazer, como eu disse no começo do estudo de hoje, a cada lição que a gente estuda, mesmo já tendo estudado a ela em outros tempos, hoje, no aqui e agora, que mais que dá para eu melhorar? Ah, mas eu já estou fazendo. Posso fazer ainda melhor? Ah, eu não estou fazendo. Ah, que tal começar? Porque quem vai lucrar com isso? Minha alma. Eu sou um espírito. O corpo é apenas um instrumento onde manifesta-se o ser inteligente. Mas muitas pessoas se prendem apenas à forma, ao exterior, esquecendo-se de cuidar da essência do ser, que mora neste corpo, que é o espírito, que deve ser alimentado. Porque quando o corpo perecer, é quem vai levantar-se e seguir a trajetória.
Jesus falou sobre isso, e nós vamos ver um trechinho do Evangelho, também de Mateus, no capítulo 15, versículo de 1 a 20, que diz assim: é sobre aquela situação da preocupação com o exterior, esquecendo de cuidar do meu interior, que é a essência, a alma. Foi naquela passagem lá das mãos não lavadas. Então os escribas e fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, se aproximaram de Jesus e lhe disseram o seguinte: por que que os vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam as suas refeições. E Jesus respondeu, aliás, uma lição para a gente observar. A gente não fazer sermão para o outro. Vamos fazer uma pergunta. Foi o que Jesus fez. Jesus deu a resposta fazendo uma pergunta, ou seja, convidando o outro a pensar sem feri-lo, sem magoá-lo. Por isso que o Espírito de Verdade respondeu a Kardec quando ele perguntou qual é o melhor modelo para a gente seguir. E eles disseram, vede Jesus. Olha como que ele fazia. Então ele recebeu uma provocação e ele devolve de forma respeitosa, fazendo uma pergunta. Jesus disse assim, por que vós mesmos violais os mandamentos de Deus para seguir a vossa tradição? Jesus os ajuda a compreender, a enxergar o que eles não enxergavam neles mesmos, mas eles estavam prestando atenção no outro. Um mal, uma doença, uma enfermidade que acomete a humanidade até hoje. Estudamos isso também em umas das aulas anteriores aí. Aí Jesus explica. Falou, olha, vos foi ensinado para honrar o vosso pai e a vossa mãe, mas vós preferis ignorar os mandamentos de Deus, não honrando-os e nem auxiliando-os, assistindo-os em suas necessidades. Então veja que ele fez uma pergunta e mostrou a evidência. Sem precisar ofender o outro. E aí ele reporta-se, numa linguagem mais contundente, conforme o texto bíblico, a uma profecia realizada há 600 anos antes da chegada dele, Jesus, feita pelo profeta Isaías. Ele diz assim, hipócritas, o profeta Isaías bem profetizou a vosso respeito quando ele disse, esse povo me honra nos lábios, ou seja, da boca para fora, mas o coração está longe de mim. E é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. E aí vem a lição extraordinária. De novo, né? De novo. Não é o que entra na boca que suja, que macula, que enlameia o homem, mas é o que sai da boca do homem. E aí vem a curiosidade, a surpresa. Por quê que é o que sai da boca do homem? Por quê? Vamos analisar juntos esta lição do mestre. O que sai da boca parte do coração. E o que parte do coração é o que torna o homem puro. E o que leva a executar aquilo que ele sente, o sentir já é o segundo passo, é que ele pensou. Daí a importância de vigiarmos os nossos pensamentos. O que eu ando pensando. Porque dependendo do que eu penso, vem o sentir. E aí eu sinto aquela emoção. É aqui que ele me enche de vontade de levar a efeito. E era disso que Jesus falava, do sentir. Fazemos as coisas quando nós sentimos. Sentimos estimulados a fazer. E aí Jesus acrescenta, para não deixar nenhuma dúvida, o que torna o homem impuro são os maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, maledicências. De modo que comer sem ter lavado as mãos não é o que torna o homem impuro. O que torna o homem impuro são seus maus pensamentos. Porque daí ele vai
se ele der vazão a esses pensamentos, cometer homicídios, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e maledicências e outros equívocos contrários à lei moral. Então veja a beleza e a clareza com que o mestre coloca. Agora ele está explicando para não fazer isso. Aqueles que fizerem serão responsabilizados por isso. Muito bem, então agora chegou naquele ponto seguinte. E nós? O quanto nós já aprendemos desta lição? Agora não basta eu aprender. Se eu aprendi, entendi, eu posso não querer isso para mim. Então qual é o próximo passo? Aceitar. Oba, se eu aceitei, a pergunta é, opa, isso faz sentido? Ah, isso faz sentido. E eu vou lhes dizer, claro que faz sentido. Todo o sentido. Afinal, quem vai prosseguir a marcha da vida, além desta vida, é o Espírito. Portanto, não basta lavar as mãos. É condição essencial limpar o coração, reformar-se moralmente. Daí o alerta do mestre: é em vão que me honrem da boca para fora. Apenas com os lábios. Portanto, irmãs e irmãos, é preciso que nos reformemos moralmente. E isso a doutrina espírita nos ensina com propriedade, porque clareia o que Jesus ensinou. Não obriga ninguém a nada, porém convida-nos a fazer a melhor escolha, que é o trabalho de reforma em nós mesmos e não no outro. E ele, Jesus, ensinou o que fazer e como fazer, que nós já repetimos aqui ao longo da maioria dos nossos estudos, e o faço agora, novamente, por uma necessidade minha, que eu quero compartilhar com você. Para que pensemos nisso, para que levemos para o travesseiro. Então, poderia citar outras tantas, mas tomei 3 delas, que é o que fazer e como fazer. O que fazer? Nós já estudamos aqui em todas as lições. A proposta é amar. A questão é o que pega. Como que eu faço isso? Então, primeiro, importe-se com o outro, respeite o outro, isso pressupõe aceitar o outro como ele é, e faça o bem, sem esperar recompensa, porque pode não vir. Então, faça pelo prazer de fazê-lo, pela alegria, pela felicidade que fica quando nós realizamos algo por havermos escolhido fazer, sem esperar recompensa. Então, para alcançarmos o grande objetivo, nos tornarmos pessoas de bem e recebermos os créditos de nossas boas realizações, porque a cada um segundo suas obras. Para a gente levar para o travesseiro agora. A crença nas aparências e sinais exteriores faz supersticiosos, hipócritas, fanáticos, mas não faz pessoas de bem. Vou repetir. A crença nas aparências e sinais exteriores faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens ou simplesmente pessoas de bem. Não basta, pois, ter as aparências de pureza. É preciso, antes de tudo, ter, de fato, a pureza de coração, onde permeia o amor. O amor é o querer bem ao outro, e que nós levemos a efeito esse desejo, e assim estaremos construindo os créditos que traz a felicidade da alma, que Jesus tanto falou, daqueles que já venceram o mal e carregam o coração puro. Pensemos nisso e construamos dias melhores. Jesus nos abençoe a todos. Agora nós vamos para as perguntas, se houver, e depois nós vamos para o nosso momento de vibração, que nós vamos fazer juntos. Eu fiquei pensando, a gente sabe, né, tá no Evangelho, que aquele que tem o coração puro, ele não pensa no mal, ele quer contribuir. Isso. Então, pensemos num indivíduo de coração puro, totalmente querendo ajudar, contribuir. Essas pessoas que acabam caindo em certos grupos religiosos, em seitas, né? Que devagarinho outras pessoas vão envolvendo essa pessoa que tinha o coração bom, que tem o coração bom.
ele também vai ser julgado da mesma forma se ele começar a agir. Porque a gente já viu muitas seitas que as pessoas se suicidam, que mandam matar, Sim, né? sim. Eu queria saber isso. E essa pessoa que entrou nessa seita e acabou tendo, entre aspas, uma lavagem cerebral, achando que está fazendo bem. Ah, ela foi aliciada, na verdade, e enganada. É isso? Por exemplo, na visão dela, né? A Aham. pessoa que a levou Uhum. falou: ó, você vai ajudar as pessoas, nós vamos viver lá. Que nem a gente viu, né? Muito na época lá de 70, que tinha os grupos, Aham. aquele famoso, esqueci agora. E hoje em dia ainda tem, né? Aham. Pessoas que pregam o mal ao invés do bem, e mexem com a cabeça das pessoas que são mais Sim, humildes e que têm o coração puro, mas acabam sim. se envolvendo e ficando e praticando coisas que não são para a sua evolução espiritual. Será que Aham. essa pessoa vai ser julgada da mesma forma? Então, bom, primeiro eu quero agradecer a tua pergunta, que eu Imagina. considerei bastante importante e oportuna. Porque, olha só, de fato isso acontece. Mas a doutrina espírita nos traz esclarecimentos que eu particularmente, eu sou assim um fã incondicional, um apaixonado, sem, assim, com todas as letras dos ensinos do mestre, Certo. por ele, porque ele coloca coisas que eu já procurei contradições, não tem. Uhum. Então, quando ele coloca lá que é cada um segundo suas obras, ele está dizendo, é a lei que rege o princípio de justiça. Ou seja, cada um, no popular, vai pagar de acordo com o que fez. Mas e se essa pessoa. Ai, deixa eu ver Né? se está ligado. Então, Então, aí, de acordo 19 com. séculos depois, Allan Kardec teve o cuidado de perguntar ao Espírito de Verdade, né? Que quando o assunto lá era sobre assassinato, né? Alguém que assassina alguém. Como é que ficaria se alguém induziu o outro a fazer? Estou só fazendo um paralelo com o que você me coloca. Exato. Aí o Espírito de Verdade responde o seguinte: Deus julga mais a intenção do que o fato. Então, aquela pessoa que entrou naquela seita foi aliciada, ela entrou, chegou lá dentro, ela foi todo feito um trabalho, ela ficou fascinada com a promessa. Isso, A exato. promessa foi uma, mas a entrega foi outra. Foi outro. Tá certo? Então, se ela cometeu alguma coisa, algum equívoco, e não se deu conta de que aquilo era um mal, e ela não tinha esta consciência ou esta clareza, ela também será responsabilizada. Agora, o outro que tinha a clareza, que preparou a cilada, certamente terá e será cobrado, digamos assim, responsabilizado pelo que fez em níveis diferentes, porque a outra não carregava maldade em seu coração, acabou fazendo até por coação, como é o caso. Eu Verdade. recebo muitas vezes no trabalho mediúnico espíritos que vêm, só que aí usando de malandragem, dizendo: sabe por que eu fiz? Porque me mandaram fazer. Mas Uhum. pode ser que alguém tenha obedecido cegamente e feito algo ruim? Pode, até por boa fé, Por ausência dessa acreditar, maldade no né? seu coração. E Pela tudo isso é ausência, levado em exato. consideração. Ou Pela seja, ingenuidade. hã? Pela ingenuidade. Isto. Então, Ah, tudo isso é levado em consideração. Sabe por quê? Porque Deus é justo. E de acordo lá com uma das questões do livro dos Espíritos, vai julgar mais a intenção do que o fato em si. ah, Então fique tá, tranquilo que na balança da justiça divina não tem margem para erro. Não tá tem. ok. É a cada Obrigada, um viu? segundo a sua intenção. Obrigada. De nada. Ajudou? Ajudou muito, Ah, claro. que bom. Obrigada. Cara Grício, Sim? queria dar uma contribuição aí. Na verdade, é uma reflexão dentro do tema que você apresentou, porque hoje em dia, com as redes sociais, Facebook, WhatsApp, o que é que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo muita gente adulterando informações, às vezes informações graves, e as chamadas fake news, né?
E muitos espíritas, inclusive, propagando essas informações, sem avaliar a verdade. Mesmo no conteúdos supostamente espirituais, mediúnicos, também estão sendo divulgados. É uma forma de adulteração, né? Não é uma adulteração moral da nossa parte no sentido interno, mas é uma forma de nós estarmos levando adiante algo que é inadequado, né? Eu quero agradecer a tua contribuição e, se você me permitir, um comentário bem dentro do que você coloca. Ou seja, o mundo moderno está sofrendo de uma categoria de adultério que, se tinha na época de Jesus, eu não encontrei lá nos assentamentos bíblicos. Mas olha só, o que leva uma pessoa a plantar uma mentira para destruir a vida do outro. Só que com o meio da internet hoje, com um enter, você multiplica aquilo em milésimos de segundo por milhões. E hoje em dia tem especialistas, né? Sites, grupos de pessoas fazendo isso. Então, a pretexto de propagar a fofoca, e algumas pessoas vivendo, sendo monetizadas por isso. Eu gosto de uma frase que li há muitos anos, e eu tenho, inclusive, orientado algumas pessoas a esse respeito. Primeiro, isso que o Donizete coloca, que eu agradeço, foi muito bem colocado, que a gente não passe para frente se você não pesquisou a fonte, se você não tem certeza daquilo. Por favor, o espírita hoje tem conhecimento, que tem responsabilidade com propagar aquilo que é verdadeiro. Na dúvida, não passa para frente. Não passe para frente. Ah, mas é uma comunicação do espírito tal. Tá, mas quem é que garante que foi o espírito tal que falou? Nós não sabemos. Mas o que eu queria colocar de uma forma mais personalizada para cada um de nós é com relação à fofoca. Essa é uma doença que existe, que tem gente que se locupleta, se realiza, quando parece que aquela coceirinha na garganta só sara quando ela passa, multiplica. Seja você o ponto final da fofoca, não passe para frente. Estou sugerindo isso como uma forma de nós colocarmos em prática, no dia a dia, como que a gente faz. Seja você o ponto final da fofoca. E com relação aos apps da vida, as mensagens que vêm por outras redes sociais, se não conhece a fonte, não replique, por favor. Isso é uma maneira da gente contribuir com a construção de dias melhores. Vai demorar tempo, porque ainda tem gente que adora fazer isso. Viu, Agres? Tem outro aspecto também que parece inocente. São aquelas charges chacoteando políticos, administradores, pessoas. Mesmo que fosse uma piada, né, o nosso pensamento é um pensamento negativo. É um pensamento de zombaria, leviano. Mesmo assim, nós precisamos evitar. Sim. É no André Luiz ou agora eu estou na dúvida se é no livro do Emmanuel ou do André Luiz, onde ele fala, do André, que fala das formas pensamento, né? Quando nós entramos numa dessa, nós construímos formas pensamento, e nós estamos produzindo imagens, em outras palavras, estaremos quase que convidando associados, né? Mentais.